Eu achei um caderno meu de 2008 que eu fiquei chocada com tudo que eu li dentro. Logo quando eu cheguei aqui no Egito, eu cheguei em 2001. Então nessa época, desde 2001 até mais ou menos 2010, 2009, por aí, eu tinha mania de marcar tudo que eu fazia. Não eram os meus compromissos, mas assim, coisas que eu aprendia, palavras que eu esquecia, conselhos que eu levava de algumas pessoas que eu ia conhecendo durante o meu trabalho, pelo meu percurso, pela minha jornada como bailarina. Aí eu me deparei com um caderno que é praticamente um diário. Claro que eu não vou mostrar aqui, porque tem coisas ali muito particulares que não dá pra gente ficar expondo na internet, né? Mas dentro desse caderno eu achei uma página, eu posso até chamar de capítulo, mas um pedaço inteiro desse caderno onde eu coloquei assim: coisas que estou aprendendo com os egípcios. Gente do céu, aí tá dividido em mulheres e homens, o que eu aprendi com mulheres e aprendido com homens. Esse caderno sim poderia ali dar uma selecionada, uma filtrada, tirar algumas coisas fora e virar um livro de contos, porque ia ajudar muita gente no mundo, sabe? Uma das coisas que me impressionou muito foi a profundidade dos ensinamentos. E assim, coisas que eu aprendi com pessoas do dia a dia, nada que eu fui num psicólogo, num psiquiatra ou num sei lá o que. Não, ali, vivendo a minha vida dia após dia. Eu marquei 3 tópicos para falar com vocês, que esses 3, na verdade, se eu tivesse seguido na minha vida e realmente aprendido, eu não teria passado por tantas situações de sofrimento que eu já passei até aqui. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial, e eu vou contar pra vocês os 3 tópicos que eu separei pra compartilhar isso com vocês, porque isso vai ajudar não somente a mim, que relembrei isso, e se eu tivesse feito isso na minha vida, eu não teria passado por tantas situações complicadas como eu já passei com seres humanos até aqui nesse momento da minha vida. 3 tópicos que eu separei. O primeiro deles, claro que eu vou deixar o mais interessante, o último, que fala sobre relacionamentos de uma forma geral, mas assim, se aplica muito para os dias de hoje, pelo menos pelas mensagens que eu tenho recebido, se aplica muito ali, sabe, para relacionamentos. Mas eu vou deixar mais pro final do vídeo, que é para você ficar aí comigo. Então, antes de eu começar tudo isso aqui, já faz aquela trinca celestial, né? Like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. A primeira coisa, não confie em todo mundo. Sempre confie desconfiando. E aí você vai falar assim: ah, mas isso aqui no Brasil também é assim. Sim, porque minha mãe sempre falou isso pra mim: confie desconfiando. Só que quando a gente ouve isso no Brasil, a gente faz assim, entra por uma orelha e sai pela outra. Porque pelo que eu percebo, nós brasileiros, nós temos sim uma tendência a confiar em todo mundo. Aí eu não tô falando de você, daquela pessoa que você tá andando ali na rua, aí você vê uma pessoa ali que tá meio estranha, meio suspeita pra você, você vai segurar a sua bolsa. Não é disso que eu tô falando, tá? Tô falando quando você acaba de conhecer uma pessoa, seja um amigo, uma amiga, um médico que você foi. Preste atenção na sua rotina diária, na sua convivência com os seres humanos ao seu redor. Você vai perceber que às vezes você confia em pessoas que você não deveria confiar. E isso aqui no Egito é uma coisa que não é que eles te ensinam, não é uma coisa que você aprende ouvindo da sua mãe, confie desconfiando. Não, você vê seus pais fazendo isso. As pessoas aqui no Egito, por mais que os egípcios eles são super dóceis, super amigos, eles não confiam em ninguém. E não confiam mesmo, gente. Por isso que eles têm essa coisa da aliança familiar tão estruturada na vida deles e tão sólida. E justamente por eles terem essa estrutura familiar, essa confiança dentro da família, eles acabam não confiando muito nas pessoas de fora da família. E assim, é super comum aqui no Egito, por exemplo, quando as pessoas têm um pequeno negócio, qualquer tipo de negócio que envolva dinheiro, que eles têm que tomar cuidado com o seu dinheiro. Sempre vocês vão ver a família dentro do negócio. Sempre. Claro que existem exceções, porque tudo tem exceção. O povo árabe é assim. Quando eles trabalham, tem uma lojinha, quando eles têm qualquer tipo de business, eles sempre colocam os familiares deles trabalhando junto. É o irmão, é o pai, é a mãe, a família inteira ali integra dentro do negócio. Justamente para não ter que depender de pessoas de fora. Amigos, conhecidos, funcionários. Claro que dependendo do tamanho do negócio, eles têm que contratar pessoas, mas sempre ali confiando até a página 2, se é que você me entende. Então isso, como um exemplo, dentro da criação deles, é muito comum os laços de amizade aqui no Egito
são muito superficiais. Você vê, por exemplo, eu já falei pra vocês em várias lives, em vários vídeos do canal, que, por exemplo, o meu marido, ele tem os amigos dele que estão com ele desde que eles estavam na escola, lá no primário. E eles levam essas amizades pra vida inteira. É super comum aqui as moças, as minhas amigas mesmo, as que eu tenho que são egípcias, sempre quando a gente tá junto, 2, 3 delas se conhecem desde criança. Porque eles também têm isso, a maioria deles começam a morar num lugar ali com o pai e a mãe, e eles acabam morando dentro do próprio bairro. Claro que as pessoas de família mais simples, com menos dinheiro, elas acabam morando até mesmo no mesmo prédio ali, alugando ou comprando, depende do seu poder aquisitivo. Tem muitas famílias tradicionais que moram dentro do mesmo prédio, às vezes moram todos juntos, mas claro que hoje em dia nem é tão visto isso, né? Mais dentro de um prédio, assim, por exemplo, de uma comunidade, você tem lá a casa do pai e da mãe, aí do lado tem os outros filhos, no andar de cima tem não sei quem, então a família tá sempre próxima. O pessoal que é mais moderno, não, já separa um pouco, mas mesmo assim é meio que dentro da mesma área. Por exemplo, aqui na família do meu marido, a gente mora aqui no New Cairo, mas o irmão dele também mora no New Cairo, a mãe dele mora no bairro aqui próximo, que é perto do aeroporto, mas assim, a distância da gente para eles é de 20 minutos. Então sempre a gente está na mesma área. Por exemplo, não tem ninguém da família que mora lá nos Zamalek, lá no centro da cidade. Então acaba ficando todo mundo muito próximo. E várias vezes, em determinados momentos e fases da minha vida que eu tive problema com amigas ou com amigos, e as pessoas, nossa, mas por que você tá tão chateada? Mas isso faz parte, o ser humano é assim. Não é da sua família. Então como que você vai contar um segredo seu para uma pessoa que não é da sua família ou que você conhece desde criança? E aí, partindo daqui, isso aqui foi um erro que realmente eu cometi a minha vida inteira. Só para você ter uma ideia, teve uma época da minha vida, eu morava em São Paulo, eu tinha uma amiga que eu contava tudo pra ela, a gente era super próxima naquela época. E ela é minha amiga até hoje, mas não como era antes, porque obviamente depois do que eu vou contar pra você agora, você vai entender o porquê que nós não somos mais tão amigas. E eu era apaixonada ali por um rapaz, eu tinha aquele amor platônico por ele, aí era aquele amor assim, que às vezes eu ficava junto, às vezes não, eu queria ficar com ele pra sempre, mas ele não gostava de mim, ele gostava de mim, sei lá, de atração, mas não de amor. E eu contava pra ela, pedia conselho, aí toda vida que eu ficava com ele, eu falava pra ela, ai, eu fiquei com o menino fulano de tal, não sei o que, e ela, não sei o que, e ela era amiga dele também. Até que um dia, passaram-se os anos, eles dois ficaram juntos, não namoraram, mas ficaram juntos. E quem me contou? Ele. Aí depois, anos já tinha passado, já tinha me resolvido, já não gostava mais dele, eu já namorava com uma outra pessoa. E aí a gente conversando um dia entre amigos, tava eu, ele mais o meu namorado da época, a gente conversando, e aí eu falando dessa pessoa, dessa menina que era minha amiga, né, é minha amiga. Eu falando, ai, mas ela é muito minha amiga. Aí ele virou pra mim do nada e falou assim, ela é tão tua amiga que tudo que você falava pra ela que eu gostava, ela fazia pra mim quando eu tava na casa dela. E ela simplesmente um dia me seduziu e ficou comigo. Mesmo numa época que ninguém falava sobre mulher, empoderamento e mulheres serem unidas, eu sempre fui muito unida com as mulheres, tá? E nunca traí nenhuma amiga minha, graças a Deus, isso eu posso falar de coração aberto. Nunca fiz uma sacanagem dessa com ninguém. E aí eu falei pra ele, eu falei, ela te seduziu ou você seduziu ela? Ele falou, olha, eu tava bebendo, ela também, e a gente tava ali, só eu e ela na casa dela, ela veio ficar comigo, eu empurrei uma vez, empurrei a segunda vez, só que depois eu não empurrei mais, porque eu gosto muito dela como amiga, a gente é muito amigo, e ela tava afim de ficar comigo, e ela é uma mulher bonita, então eu fiquei com ela. Eu percebi que o negócio ali não foi uma coisa que aconteceu. Aí fui na época, conversei com ela, falei, não quero mais ser sua amiga, fiquei ali um tempo sem falar com ela. Depois eu perdoei, falei, ai gente, não, nem gosto mais do cara, já tô namorando com outra pessoa, sabe? Eu fiquei uns 3 dias chateada com ela porque eu me senti usada, né? Porque ela usou tudo que eu falava pra ela dele, ela usou pra ficar com ele. E ficaram algumas vezes, não é que ela ficou uma vez e foi um erro porque estavam bêbados, não, ela ficou algumas vezes. Tanto é que tudo que ele falou pra mim, ela confirmou, ela falou, olha, foi realmente eu que dei em cima, ele me empurrou e não sei o que. Ela foi super honesta. E isso ganhou pontos comigo, obviamente. Dali trincou nossa amizade. E aqui a gente fala sobre isso por quê? Pra gente ver que realmente, se ela fosse minha irmã, o natural de uma irmã é não fazer isso. E eu considerava ela como se fosse minha irmã. Aqui os egípcios estão certos. A segunda coisa
é que você nunca deve emprestar dinheiro para ninguém e nem pedir dinheiro emprestado para ninguém, porque isso, mesmo que seja da sua família, isso vai trincar a sua amizade. E aí você vai falar assim: ah, mas isso aí a gente também já sabe. Gente, a gente sabe sim no Brasil, né? A gente no Brasil tem isso também. Muitas pessoas falam, ah, a única coisa, tem até frases em português que fala isso, né? A única coisa que estraga a relação entre pai e filho, mãe e filho é o dinheiro. A pessoa fala isso no Brasil, mas a gente acaba não fazendo muito, porque o que acontece? Quando você tem uma pessoa ali que você gosta muito, seja da sua família, seja seu amigo ou amiga, e você tem um dinheiro ali extra, a pessoa tá precisando e você sabe que você pode ajudar, ao invés de você dar uma oportunidade, ou você simplesmente dizer não tenho, não posso emprestar agora. E é o dizer não, né? Mais uma vez aqui, é aquela coisa do dizer não. A gente acaba emprestando, acaba ajudando, acaba fazendo, e gente, se você perceber, a maioria das pessoas que em algum momento da sua vida você ajudou, claro que aqui a coisa é mais profunda, mas eu vou usar pelo superficial, que foi da forma como eu escrevi no caderninho. Eu escrevi como dinheiro mesmo. Se você perceber, a maioria das pessoas que um dia precisou de você para pedir um dinheiro emprestado ou para precisar de alguma coisa que você ajudou aquela pessoa, no final das contas essas pessoas, elas vieram para você e te traíram de alguma forma, ou fizeram alguma coisa que você não gostou, ou não te pagaram simplesmente, honraram a palavra e veio trazer teu dinheiro de volta. E isso daqui é uma coisa que aqui no Egito eles falam assim: quando você ajuda uma pessoa uma vez, você foi legal. Quando você ajuda a segunda vez, aí você já é o legal que tem obrigação de ajudar. E quando você ajuda a terceira vez, a pessoa já acha que é sua obrigação e que ela é a coitada e que ela não precisa fazer nada para mudar aquilo na vida dela, e aí ela vai estar sempre ali te usando como um fluxo que ajuda ela a resolver algum problema. Claro que aqui a gente está dando exemplo do dinheiro, mas isso serve para qualquer coisa. E quem nunca passou por isso? De você pegar uma pessoa ali que você gosta, veio te pedir ajuda e você ajudou uma, duas vezes, aí na terceira vez já virou obrigação. E a pessoa veio pedir para você num momento que você não tem o dinheiro, ou que você não pode ajudar, ou que você simplesmente não está bem psicologicamente para dar o apoio que aquela pessoa precisa. E aí o que era gentileza vira obrigação. E que isso só acontece porque você permite. E as pessoas, elas são más com você porque você permite. E aí a gente vai entrar no terceiro tópico. O terceiro tópico, além de eu ter escrito isso no caderninho, que essa frase ela me impactou muito na época, e eu lembrei dessa frase porque eu ouvi essa frase durante vários momentos da minha vida aqui no Egito. O principal deles, que eu escutei várias vezes no começo do meu relacionamento com o meu marido, que ele fazia umas coisas que eu não aceitava. Eu falava, meu Deus do céu, como é que você faz um negócio desse comigo? E ele falava assim, eu faço isso porque você permite que eu faça. E aí, gente, eu começava, ah, porque é machista, ah, porque ele tá fazendo eu me sentir culpado, porque eu não entendia o que ele tava querendo dizer pra mim. E aí eu percebi várias vezes pelas situações que realmente eu permitia que as pessoas fizessem aquelas coisas comigo. No caso dele era uma situação que eu não lembro agora, mas eram coisas banais, mas que me incomodavam muito. Eu fazia, eu ia reclamar e ele falava, ah, mas eu fiz porque você permitiu, você não falou nada, você não reclamou. Era tipo assim, eu não reclamava, não falava, não criticava, não... E ele continuava fazendo sem saber que aquilo me incomodava. E aí no meu caderninho eu escrevi isso, e o que eu escrevi? Eu escrevi a sinopse embaixo, né? O que significava aquilo. Várias vezes eu tive problemas com pessoas aqui justamente pelo conflito cultural, pela diferença de cultura, pela forma deles agirem, da forma que eu absorvia aquilo com aquela ação, a forma como eu reagia. E no começo, nos meus primeiros anos de Egito, alguns momentos foram bem amargos, assim, sabe? Porque eu recebia uma ação e eu devolvia com uma ação completamente inesperada, que a pessoa ficava meio chocada. E era chocado justamente por eu não entender o idioma direito, por eu não entender o que a pessoa estava querendo fazer com aquilo, como que a pessoa estava fazendo aquilo. E eram situações dentro do trabalho, dentro dos meus relacionamentos no cotidiano com os seres humanos, no dia a dia, na convivência, no supermercado, na rua, de qualquer forma. Até que um dia eu cheguei para uma amiga minha, que ela é minha amiga até hoje, ela foi quem me deu toda a direção de dança do ventre, que ela é uma senhora, ela tem idade para ser minha mãe. E ela virou para mim uma vez e eu estava muito chateada com uma situação que uma bailarina tinha feito comigo. Inclusive essa bailarina hoje é minha amiga. E na época ela virou para mim
e falou assim: mas você permitiu isso. Isso só está acontecendo porque você permitiu. Nessa época eu já era casada e foi aqui que eu entendi o que o bofe falava pra mim toda hora. E a situação qual foi? Eu tinha uma banda que era muito grande e na época eu tinha os melhores músicos. Aliás, eu tenho até hoje, graças a Deus, os meus músicos são os melhores músicos que possam, assim, tocar e trabalhar como uma bailarina de dança do ventre. E eu sempre tive isso, mesmo numa época que eu não podia pagar músicos bons, eu tinha uma banda pequena, mas eu pagava bem aqueles caras para poder ter os melhores. E esses caras, como eu trabalhava no mínimo 2 vezes por noite, todos os dias, então era como se eles fossem funcionários públicos, assim, sabe? Porque eles trabalhavam, eles tinham cada 15 dias o salário deles, que era bem bom, então eles não saíam para ir para lugar nenhum. Até que um dia, essa bailarina veio assistir meu show e viu a minha banda. Até então não tinha rede social, stories, esses negócios que a gente faz hoje, e a pessoa vinha ali no orgânico mesmo, que no orgânico é bem melhor do que o que você vê em vídeo do meu trabalho. Então ela veio assistir o meu show e ela ficou chocada com a qualidade da música, porque, gente, a minha banda sempre, quando toca, parece que você está ouvindo uma música eletrônica. E aí, quando ela escutou aquilo, o que ela fez? Ela chegou pra mim no final do show, elogiou, elogiou muito a banda, e aí ela virou pra mim e falou assim: Soraya, eu tenho um trabalho num casamento pro governo e é muito importante pra mim. Então ela tinha mais tempo de dança, mais tempo de casa, né? De casa que eu digo assim, de trabalhar aqui na estrada egípcia, né? E aí ela tinha esse casamento que era super importante e ela pediu pra eu compartilhar com ela 2 dos meus músicos. Bom, aí nessa época eu tinha um acordo de cavalheiros com os meus músicos que quem trabalhasse comigo não podia trabalhar com outra pessoa. Claro, pra eu ter exclusividade na qualidade do trabalho, e isso sim me ajudava muito a despontar no mercado, a fazer meu nome. E aí essa bailarina pegou e fez o quê? Ela pegou esses músicos que foram com ela e simplesmente lá ela conversou com eles e contratou eles para mais uns 10 shows e pagou tipo o dobro do que eu ia pagar para eles. E aí eles vieram falar comigo, falando que queriam trabalhar com ela aqueles 10 shows e que eles iam dar um jeito de vir trabalhar comigo e trabalhar com ela, não sei o que. Na época meu manager, antes de eu ceder os músicos para essa bailarina, ele falou para mim, ele falou assim, meu empresário, né? Ele falou assim: não, Soraya, não faça isso porque você vai passar nervoso. Você está abrindo uma torneirinha que você não vai conseguir fechar. E eu imagino, eu não posso fazer isso porque ela é uma bailarina que eu respeito, ela é minha amiga e a gente é legal. Aí ele falou: no trabalho não tem, nos business, né, nos negócios não existem amizades, existem trocas de interesses. O seu interesse agora é que seus músicos permaneçam com você. Deu exatamente o que ele falou, ela pegou eles e aí, detalhe, aqueles shows que ela tinha prometido para eles, o primeiro show ela não pagou para eles o que ela tinha prometido e deu mau rolo lá, e aí eles vieram voltar para mim e aí o meu empresário não aceitou, falou: não, vocês escolheram ela e fiquem com ela. E aí deu ruim para eles. Graças a Deus, na época eu consegui 2 músicos ainda muito melhores do que eles, mas foi pura sorte, foi sorte do destino mesmo. E aí eu fiquei com aquele desconforto em relação a ela, a gente teve uma amizade trincada e a culpa foi dela? Não, ela só pediu e eu cedi, então a culpa foi minha. Então as pessoas fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. E isso é um lema aqui dentro do Egito. E aí, voltando para a situação de marido, mulher, companheiro, companheira e namorado, namorada, voltando para os relacionamentos amorosos, repare só, é que nem quando a gente fala de violência, né, doméstica. O que acontece? O cara começa ali controlando suas roupas, ou a pessoa, sei lá, seja homem, seja mulher, controlando suas roupas, controlando suas amizades. Eles sempre começam por uma forma mais fraca. E aí sempre o que acontece? As pessoas que estão ali dentro daquele relacionamento acham bonitinho, falam assim: ah, mas ele tá só cuidando de mim, ele tem ciúme porque ele gosta de mim. E aí depois começa um xingamento, e aí você rebate ali na hora, a pessoa pede desculpa, você aceita, né? A pessoa te dá um empurrãozinho ali de leve, aí você fica enfuriada, vira pro cara e fala assim: ah, mas você me empurrou, não sei o que. O cara: ai, meu Deus, me desculpa, foi sem querer, eu estava nervoso. E aí começa a contornar a situação com você, aí vira aquela situação que a gente já conhece, não precisa nem falar, vocês têm vários vídeos sobre isso na internet, que é aquela coisa, né, morde e assopra, aí o relacionamento vai ali até chegar no ápice de tudo, que é quando o cara dá cabo da pessoa, né? E isso, gente, é uma coisa que sim, a gente permite. A culpa é nossa? Não, a culpa não é nossa da situação acontecer. As pessoas são más, as pessoas, elas veem sempre o lado delas, sempre as pessoas vão
procurar uma coisa que beneficie o lado delas, mas aí cabe a você, a mim, né, a gente botar um limite nessa pessoa e falar, não, para, aqui você já está ultrapassando o meu espaço. E é isso que aqui no Egito as pessoas falam muito sobre isso. Não é que falam e ensinam, você tem que... Não, gente, as pessoas agem assim. Por exemplo, eu já tive situações de eu precisar de um derbaquista, um cara para tocar o tambor lá pra mim, e o meu tava doente, tava com a perna quebrada, e eu pedi para uma bailarina, porque eu gostava do trabalho dela, eu sabia que ela estava viajando, fazendo os shows dela fora do Egito, e eu falava com, né, o meu empresário ia com o empresário dela e falava, e o derbaquista que eu tava ali querendo, o tocador de tambor que tava ali disponível, tava em casa, sem trabalho, trabalhando ali um outro showzinho que aparecia, muito chechelento ali, que aparecia para ele nas bocadas da vida, ganhando bem pouquinho, mas ela não cedia pra mim. Por que ela não cedia pra mim? Por medo de eu pegar ele e ficar comigo, que é o que elas fazem, entende? Então, acabava que, no final das contas, eu ficava chateada um pouquinho por ela não ter cedido o cara pra mim, mas depois nada demais. Ficava tudo bem porque eu sabia, eu entendia que ali ela estava protegendo o trabalho dela. Então, ela não permitia que ela não me dava, né, a chance de eu roubar o cara dela, o funcionário dela pra mim. Não que eu ia fazer isso, porque eu nunca iria mandar o cara, eu nunca iria fazer isso, mandar o cara que tá comigo há anos embora só porque ele quebrou a perna e pegar um outro e também sacanear a menina. Eu não faria isso. Mas outras pessoas fariam, poderiam fazer sim. O normal é fazer. Então a gente acaba permitindo que as pessoas errem com a gente, sabe? E isso em relacionamento é muito complicado porque a gente acaba não percebendo que muitas das aberturas que são criadas dentro de um relacionamento é a gente que abre, entende? Seja, e aqui, voltando de novo, seja relacionamento afetivo ali de amor, né? Ou relacionamento de amizade mesmo, relacionamentos pessoais. E isso aqui no Egito é uma coisa muito séria, porque as pessoas agem dessa forma. Por isso que eu falo pra vocês que a mulher egípcia ela é da pá virada, a mulher egípcia é forte. Claro que tudo tem exceção, tem as meninas que são super submissas também, mas mesmo a submissão da mulher egípcia é diferente da submissão da mulher brasileira, na minha opinião, dentro do meu ponto de vista, da minha percepção de vida, tá? Porque mesmo aquela mulher que fala pro marido dela, sim, tudo bem, tá tudo certo, não sei o quê, o que acontece? No final ela faz o que ela quer. Mas ela faz o que ela quer. Tem até um vídeo no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês, que eram os conselhos das minhas amigas egípcias quando eu comecei o meu casamento. Elas falavam que elas viam passando por vários perrengues, era justamente pelo fato de eu não entender isso. De você levar a pessoa ali no banho-maria. E naquele vídeo teve muito hate, as pessoas falando, ah, mas aí não é vida, não tá errado, tá ok. Mas gente, se você quiser ter um relacionamento duradouro, sem você ter dor de cabeça, sem você passar raiva, você tem que agir da forma que o lugar que você está age. Então as mulheres daqui agem, as mulheres que me deram conselho, eu não fui pegar conselho de uma pessoa que está ali atolada nos problemas com o marido dela. Não, eu fui pegar conselho das meninas que eram empoderadas, das mulheres que estavam ali com seus casamentos, que eu via o jeito do marido tratar, o jeito delas tratarem o marido. E eu sou uma pessoa que eu nem sou tão forte assim, porque a minha personalidade natural, eu já sou uma pessoa que eu prefiro não, tipo assim, já falei pra vocês várias vezes que às vezes eu fico de mal do bofe. Eu prefiro ficar de mal, não falar, do que passar nervoso. Muitas pessoas, na minha situação, com coisas pequenas, tipo dele gritar com a minha cachorra. Vai lá, ele tá gritando para dar uma ordem na cachorra, mas eu acho que a cachorra não vai entender aquilo como uma ordem se ele grita. Então eu acho que ele pode dar a mesma ordem, o mesmo comando falando direito. Muitas mulheres vão achar isso besteira, de eu ficar emburrada e vai lá falar, olha, fale assim, não fale assado. Gente, eu não vou ensinar porque eu não sou mãe de ninguém. Eu não estou aqui para ser mãe de marido, não sou. E não adianta eu querer que a pessoa faça o que eu quero, ouvindo o que eu tenho a ensinar, porque ninguém quer aprender mais nada, ainda mais nos dias de hoje. Então eu pego os conselhos das minhas amigas egípcias, lá do passado, e eu aplico na minha vida até hoje. Eu vou levando no banho-maria, sim, tá bom, no final eu faço o que eu quero. Fez uma coisa muito séria que eu não gostei, eu dou um gelo, não falo, vou fazer as minhas coisas, viver a minha vida. E, gente, muitas dessas 3 coisas que eu falei pra vocês, durante esses anos, eu esqueci. E eu acabei abrindo as pernas para as pessoas, sabe? E vocês que acompanham aqui o canal, vocês viram várias situações. Ontem mesmo, dentro do meu trabalho, aconteceu uma briga seríssima lá, sabe, entre os músicos, mas eu vou depois contar no Maquiando e Fofocando, eu vou contar num próximo vídeo,
Porque, gente, foi uma situação péssima. E quem foi ali meio que o pivô? Eu, porque de novo eu permiti que aquilo acontecesse. A culpa foi minha? Não, a culpa não foi minha, a culpa foram dos caras. Mas por uma forma, um jeito que eu agi na hora, por eu não ter imposto o limite na hora, de eu ter permitido a situação chegar até a mim, aquilo ali virou uma bola de neve enorme. Que eu não vou contar nesse vídeo vai ficar muito gigante e vocês não vão aguentar chegar até o final. E isso é uma coisa muito legal para poder eu contar com detalhes, para vocês verem que às vezes uma simples gentileza, vocês ali não querem fazer a pessoa ficar envergonhada por ela estar sendo inconveniente, e aí você não bota o limite, e aí a pessoa erra, e daquele erro que a pessoa vê, uma outra pessoa entra, e aí virou um pandemônio. Vou contar para vocês no próximo vídeo. Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você é assim como eu, já passou por essas situações de permitir que as pessoas façam as coisas, se você confia em todo mundo, sim ou não. E compartilha esse vídeo para abrir a cabecinha de pessoas que são assim como eu, veem as coisas e não aprendem com elas, tá bom? Um beijo.